E agora, então, nós vamos para o que é o objeto da sintaxe, que é o sintagma, né? O objeto da sintaxe, ou seja, o elemento básico sobre o qual se debruçam a descrição e a análise sintática. Nós estamos falando, então, do sintagma. É importante dizer que a sintaxe não lida com fonemas e sílabas, como a fonologia, nem com vocábulos e afixos, né, como a morfologia, mas com unidades maiores, arranjos de um ou mais constituintes, em geral dispostos hierarquicamente na composição de sintagmas. Tá? Então, estes são, de fato, os objetos da sintaxe. Tá? Esses arranjos de um ou mais constituintes dispostos hierarquicamente. Vamos caracterizar, então, ok? O que é um sintagma? Em geral, o sintagma é formado por dois ou mais elementos consecutivos, um dos quais é o determinado, que seria ali o principal, e o outro é o determinante, que seria o subordinado. Então, a gente tem o sintagma principal e o sintagma subordinado. O sintagma principal é o determinado e o sintagma subordinado é o determinante. Assim, a concepção do sintagma é mais ampla do que a do vocábulo e mais restrita do que a da frase. Então, ele está ali numa certa posição intermediária, ok? Então, vamos ver aqui na nossa frase 1, né? De grão em grão, a galinha enche o papo. Nós temos aqui 1, 2, 3 sintagmas, ok? E a gente usa essas barras aqui, para separar, né, os três sintagmas que formam o provérbio. Então, o sintagma inicial, de grão em grão, ele atua como expressão de modo. Então, ele é um adjunto adverbial. Tá? O seguinte, né, a galinha, codifica o quê? O sujeito. Enquanto o último, enche o papo, funciona como um predicado, ok? Formado pelo verbo e pelo complemento. Em termos de hierarquia interna, podemos dizer que dois desses sintagmas se articulam por subordinação, como tende a ocorrer na maioria das formações sintagmáticas. Então, por exemplo, a galinha e enche o papo são aqui articulações internas, tá? São subordinações que acontecem, tá? Então, no sintagma a galinha, o primeiro termo, né, o artigo a, ele é o determinante, tá? Vamos recapitular. O determinante é o subordinado e o determinado é o principal. Então, aqui o meu artigo a é o determinante, ele é subordinado. Enquanto o segundo, o substantivo galinha, ele é o principal entre os dois constituintes desse sintagma, ele é o determinado, tá? Já no sintagma enche o papo, nós temos o verbo como elemento principal ou determinado, seguindo de seu complemento, o papo, na função de determinante. Agora, esse último sintagma, né, possui ainda uma outra hierarquia interna, marcada ali pelos colchetes. Olha, se vocês repararem aqui, nós temos um colchete aqui e um colchete aqui. Por quê? Né? Porque cadê? Porque o complemento o papo constitui um sintagma também, tá? Em que o nome papo representa o elemento principal determinado e o artigo definido o atua como o seu determinante. Então, aqui nós temos que esse predicado ele é um sintagma, porém ele é formado por essa hierarquia aqui, ó, determinado, determinante e determinado, ok? Ok? Então, o meu complemento aqui, ele também é um sintagma, tá? Já o sintagma de grão em grão não apresenta hierarquia entre seus constituintes, uma vez que as duas ocorrências da palavra grão situam-se no mesmo nível hierárquico, ou seja, são correspondentes, não tem determinantes, tem determinados.
Tá? Esse modo de organização em que os constituintes se encontram no mesmo nível pode ser encontrado basicamente na formação de construções compostas em torno da partícula aditiva e. Aqui a importância das conjunções, tá? Como em galinha e pato ou papo e estômago, por exemplo, tá? Então aqui nós temos aqui essa deixa eu marcar com a caneta. Essa conjunção aqui aditiva e essa conjunção aditiva, ok? Só em questão de exemplo que os professores trazem aqui. Quando assim acontece, dizemos que se trata de coordenação, ou seja, de relações horizontais. Então, percebam que a coordenação é uma relação horizontal, pois não há um elemento principal em relação aos demais. Por isso, são desprovidas de hierarquia. Por outro lado, a subordinação estabelece relações verticais, em que um dos constituintes funciona como elemento principal ou determinado. Tá? Então, o sintagma é formado por dois ou mais constituintes consecutivos, sendo um determinado, que seria o principal, e o outro determinante, que seria subordinado. E quais são as propriedades, então, do sintagma? Para que uma unidade seja considerada um sintagma, deve preencher alguns requisitos básicos, tá? Em termos de mobilidade, posição e organização interna. Tais requisitos constituem, portanto, critérios para a definição e a delimitação de sintagmas. Então, conforme Azeredo, são três as peculiaridades distribucionais dos sintagmas, que seriam ali o deslocamento, tá? A substituição e a coordenação. Tá? Então, vamos começar com o deslocamento. O sintagma ele se desloca na frase como um todo, para posições iniciais, mediais ou finais, não admitindo movimento de apenas um ou de alguns de seus constituintes. Assim, por exemplo, na frase 2, águas passadas não movem moinhos, os deslocamentos são possíveis quando realizados por sintagmas completos, tá? Nesse caso, nós temos dois sintagmas em questão, águas passadas e não movem. A palavra moinhos é um complemento considerado como um sintagma interno ao predicado não movem, moinhos. Tá? Então, aqui, moinhos, ele é um sintagma interno, beleza? Por isso que ele vem aqui separado em colchete. A gente tem que lembrar das nossas aulas de Linguística 2, quando a gente estudou a parte das... Antes da gente ver a parte das árvores, a gente estuda ali não movem o quê? Moinhos. Águas passadas não movem. Separa, entendeu? A gente tem que lembrar um pouco disso para entender a parte sintagmática. Beleza? E aqui eles trazem alguns exemplos, né, de outras possibilidades de ordenação a partir da frase 2. Tá? Então, a gente consegue observar aqui que, mesmo tendo essa variedade de arranjos, os deslocamentos ocorrem com a preservação dos sintagmas águas passadas e não movem. Então, por exemplo, não movem moinhos, águas passadas. Moinhos não movem águas passadas. Moinhos, águas passadas não movem. Aqui, teoricamente, deveria ter uma vírgula. Águas passadas, moinhos não movem. Percebe? Fica meio estranho, mas a gente consegue perceber o que eles querem trazer. Águas passadas estão juntos, não movem, estão juntos. A gente não separa esses sintagmas, ok? Tal como verificado em 1, né, com o papo, de grão em grão a galinha enche o papo. Ali, o papo, né? Também em 2, temos a possibilidade de lidar com o complemento moinhos, considerado como um sintagma interno ao predicado, num nível hierárquico mais baixo que este. Ok? Por essa razão, admitimos ainda que, com a probabilidade de ocorrência muito restrita, o deslocamento de moinhos na frase. Então, a gente observa que a gente consegue mover moinhos, né? E aqui
Eles movimentaram moinhos, mas não necessariamente que a frase fique boa para a leitura, mas os outros sintagmas eles não separam. Ok? Um outro aspecto semântico-sintático revelado pela propriedade do deslocamento é que, além do movimento interior da frase ser feito pelo sintagma na íntegra, constatamos que a fixação interna da ordem dos constituintes sintagmáticos. Então, por exemplo, além de águas passadas somente poder se reordenar em bloco, não podemos alterar a ordem dos constituintes internos. Então, eu não vou dizer aqui passadas águas, ok? Sob pena de estarmos construindo um novo sintagma, distinto do original na forma e no conteúdo. Percebe? Que o mesmo se pode dizer em relação a não movem. Tá? Então, tal característica confirma a interpretação do sintagma como verdadeiro objeto da sintaxe. Ok? E agora a gente vai falar sobre a substituição. Ok? O sintagma é uma só estrutura de sentido e de forma, e então pode ser substituído por unidade simples, como um pronome ou um sinônimo. Para ilustrar essa propriedade, né, de substituição, eles trouxeram aqui para a gente essa possibilidade de substituir 3 constituintes sintagmáticos da frase João seguiu Pedro na rua. Perceba o que eles fizeram aqui. Substituíram João pelo pronome ele, tá? Pelo pronome reto, pronome pessoal reto aqui, ele. Substituíram aqui Pedro pelo pronome oblíquo o, e na rua pelo lá, ok? Então vejamos, né? Por intermédio dos pronomes realizam-se as 3 substituições. O pronome reto ele ocupa o lugar de João, o pronome oblíquo o substitui Pedro, e o pronome lá fica na posição e função de adjunto adverbial de lugar na rua. E para a gente conseguir compreender, né, a que termos esses itens se referem, a gente tem que saber o contexto. Então, a gente precisa utilizar aqui a anáfora, tá? Que é buscar algo que já foi dito, ok? Então, os pronomes ilustrados são, de fato, recursos anafóricos, já que estão no lugar de outros nomes, fazendo referência a constituintes que aparecem antes do texto. Portanto, as operações de substituição pronominal, como aqui apresentamos aqui na frase 13, né? Ele seguiu o lá, né? Fica meio esquisito ler, mas tá certo, requerem para o entendimento do conteúdo vinculado o auxílio ao contexto discursivo, a fim de que se estabeleçam as relações textuais, principalmente as anafóricas, necessárias à identificação dos referentes indicados por ele, o e lá. Em outras palavras, a gente precisa recorrer ao contexto maior em que a frase está inserida. Okay? Nos procedimentos de substituição, né, em 3, João seguiu Pedro na rua, devemos destacar ainda o fato de Pedro, como sintagma de nível hierárquico mais baixo, constituinte do sintagma mais amplo, o verbo seguiu, admitir a substituição, ok? Tal fenômeno comprova sua relativa autonomia em relação a seguiu. E agora vamos falar da coordenação, ok? O sintagma admite a interposição de um conectivo coordenativo entre seus constituintes, de modo a se estabelecer equivalência funcional ou coordenação desses elementos. Aí a gente vai trazer de novo a frase João seguiu Pedro na rua, tá? E nós vamos ver como o processo de coordenação pode fornecer pistas para identificar os sintagmas. Vejamos. Eu posso trazer aqui, ó, João e Marcos. Ó, perceba, João e Marcos viram e seguiram Pedro e José na rua e no viaduto. Tá? Então, eu trouxe outros sintagmas sendo incluídos aqui pela conjunção aditiva aqui, né? Por esse conectivo coordenativo, ok? Então, a frase 14, né, ilustra um tipo de expansão da frase 3, tá? Por intermédio da coordenação articulada no interior dos sintagmas. Assim, dizemos que as funções sintáticas cumpridas
pelos constituintes João, seguiu e Pedro, e na rua, em 3 se apresentam em 14, né, na frase 14, sob forma dos respectivos compostos, João e Marcos, viram e seguiram Pedro e José na rua e no viaduto. O fato de esse teste ser possível em 4 ocasiões indica que temos 4 sintagmas aqui na frase 3, ok? Portanto, o deslocamento, a substituição e a coordenação constituem não só as propriedades do sintagma, como também procedimentos que podemos e devemos utilizar para identificar e distinguir numa frase qualquer da língua portuguesa suas unidades fundamentais, né, que seriam ali os sintagmas, ok? E agora, pessoal, a gente vai trabalhar com a classificação. A classificação. Então, de acordo com Azeredo, nós temos 5 tipos de sintagmas que podem ser identificados. Seria ali o sintagma nominal, o sintagma verbal, o sintagma adjetival, o sintagma adjetivo, o sintagma adverbial e o sintagma preposicional ou preposicionado. Beleza? Então, vamos lá. Então, gente, vamos trabalhar agora com o sintagma nominal. Como o nome já nos indica, né, ele tem ali como núcleo, né, como um sintagma determinado, um substantivo comum, tá? Que poderá estar acompanhado de determinantes, ok? Os determinantes, que eu costumo anteceder o núcleo do sintagma nominal, são basicamente artigos e pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos, pronomes possessivos, entre outros, tá? Os determinantes que sucedem o núcleo do sintagma nominal são nomeados mais especificamente de modificadores e cumprem a tarefa de qualificar o núcleo referido, que a gente conhece na morfologia como adjetivos, basicamente. Tá? Em geral, os determinantes de um sintagma nominal organizam-se também em sintagmas, subordinados ao núcleo do sintagma nominal. Hierarquicamente, portanto, né, o substantivo tem o principal papel no sintagma nominal, enquanto os demais constituintes cumprem ali a função secundária, ok? Nas frases que a gente já analisou, nós podemos levantar alguns exemplos de sintagmas nominais, tá? Como a galinha, o papo, ok? Em que os determinantes a e o precedem os núcleos nominais galinha e papo, de forma respectiva. E águas passadas, né, ali na frase 2, no qual o determinante modificador passadas, ele sucede o núcleo, que seria ali o sintagma nominal, águas, ok? Aqui é uma explicação bem interessante. Algumas funções sintáticas, elas são cumpridas específica e exclusivamente por um sintagma nominal, tá? Então, no exemplo da frase 1, né, de grão em grão a galinha enche o papo, o sintagma nominal a galinha cumpre a função de sujeito. Da mesma forma que na frase 2, águas passadas não movem moinhos, o sintagma nominal, águas passadas, também cumpre a função de sujeito, tá? Então, o sintagma nominal, ele pode também cumprir a função de objeto direto, tá? Como na frase 1, né? De grão em grão, a galinha enche o papo. A gente tem ali que o papo é o objeto direto do verbo transitivo direto, encher, né? E ali nós temos que o papo integra um sintagma maior como o predicado ou sintagma verbal. O que isso quer dizer? Que nós temos aqui a galinha, que é o meu sintagma nominal, vai ser o meu sujeito. Aqui eu tenho o meu predicado, certo? Só que nesse predicado eu tenho aqui o meu sintagma verbal, que seria o verbo, né, o verbo encher, e o meu sintagma nominal, o papo. Esse sintagma nominal, ele é o objeto direto que complementa esse verbo. Basicamente isso que eu quero dizer. E esse complemento aqui, ele faz parte de tudo isso aqui do predicado. É isso, ok? Bom,
Vamos então falar do sintagma verbal, tá? Que trata-se de uma unidade caracterizada pela presença obrigatória do verbo. Essa unidade tem a função sintática específica de predicado, ok? Em geral, o sintagma verbal é constituído por outros sintagmas que atuam como determinantes dentro do sintagma verbal. Nas frases 2 e 3, né? Águas passadas, frase 2, águas passadas não movem moinhos. E frase 3, João seguiu Pedro na rua, né? Podemos identificar, respectivamente, os seguintes sintagmas verbais que atuam como predicado. Não movem moinhos, na frase 2, e seguiu Pedro na rua, na frase 3, ok? Então, como a gente já mencionou, moinhos, Pedro e na rua cumprem função secundária como determinantes dentro do sintagma verbal, uma vez que atuam na complementação do sentido verbal, né? Moinhos e Pedro, ou na atribuição de um sentido espacial na rua. Então, aqui no caso, vai agir como um complemento do verbo e outro no sentido de localização, sentido espacial, ok? No cumprimento dessa função periférica, esses constituintes se organizam internamente, também como sintagmas. É justamente por esse motivo que é possível proceder aos exercícios de deslocamento, substituição e coordenação dessas unidades, pois, embora participem de uma estrutura maior dentro do sintagma verbal, encontram-se aí internamente organizados também como sintagmas, mesmo em nível mais baixo de importância, ok? Vejamos agora, então, o sintagma adjetivo. Nesse tipo de sintagma, o núcleo ou determinado é um adjetivo, tá? Que pode estar acompanhado de determinante, como um artigo, um pronome ou um numeral, por exemplo. Na hierarquia que caracteriza as relações sintagmáticas, o sintagma adjetivo ele participa na organização do sintagma nominal, tá? Como parte periférica desse sintagma, atuando na condição da estratégia qualificadora. Por qualificar o núcleo do sintagma nominal que o precede ou o sucede na organização da frase, o sintagma adjetivo concorda em gênero e número com esse núcleo. De acordo com a sintaxe mais regular da língua portuguesa, o que a gente chama ali, nós teríamos ali, então, a ordenação canônica, tá? O que seria isso? O sintagma adjetivo tende a ser colocado após o núcleo do sintagma nominal. Numa alternativa mais rara e desencadeadora de efeitos de sentido específicos, o sintagma adjetivo ele pode aparecer à frente do núcleo do sintagma nominal. Por exemplo, amigo velho, velho amigo. Aqui embaixo tem outros exemplos, mas é que eu lembrei na hora, ok? Em geral, a vinculação entre esse núcleo e o sintagma adjetivo é tão forte que não se admite alteração na posição desses constituintes. Nós podemos ilustrar essa vinculação com o sintagma nominal águas passadas, na frase 2, tá? E em que passadas, né, que seria ali o sintagma adjetivo, também no feminino e no plural, concorda com o núcleo águas, funcionando como seu determinante. Aqui eles perguntam se seria possível inverter. Sim, seria possível inverter, colocar passar as águas, porém, muda completamente o sentido, tá? Então, a anteposição, né, de passadas do sintagma adjetivo passadas criaria alguma alteração do sentido, tá? Então, águas passadas são águas que passaram, correspondentes a antigas. Por exemplo, por outro lado, passadas águas destaca ali o valor verbal do particípio passadas, que traria ali um sentido de quando, tá? Ou no se as águas passarem, tá? Passarem. Consideração semelhante podemos fazer a partir de outros arranjos sintáticos correspondentes que temos em português, como homem pobre,
pobre homem, mulher grande, grande mulher, cão amigo, amigo cão, e aí por diante. Ok? Então, vai alterar o sentido. Pobre homem, quer dizer, um coitadinho. Homem pobre, é uma pessoa sem dinheiro. Mulher grande, que é uma pessoa alta. Grande mulher, uma mulher de valor, uma mulher empreendedora, etc. e tal, ok? No caso específico do sintagma adjetivo, em geral, essa ordem canônica, né, que é o sintagma adjetivo após o núcleo do sintagma nominal, traz ali um conteúdo mais referencial e objetivo, enquanto que a anteposição ao núcleo do sintagma nominal criaria efeitos mais subjetivos. Então, trata-se, portanto, não só de uma questão de estruturação da frase, mas de conteúdos distintos, ok? Então, esse pequeno teste, ele demonstra como é forte a relação entre semântica e sintaxe, ou seja, o sentido veiculado é afetado pela ordenação dos constituintes, ok? Beleza, gente. Então, agora vamos falar sobre sintagma adverbial. O sintagma adverbial, né, ele tem como determinado um advérbio. Via de regra, o sentido veiculado pelo sintagma adverbial incide sobre o verbo da frase. Assim como o sintagma adjetivo se subordina ao núcleo do sintagma nominal, o sintagma adverbial se subordina ao núcleo do sintagma verbal. Ambos, né, sintagma adverbial, sintagma adjetivo, ocupam posições e articulam sentidos subsidiários nos sintagmas maiores que integram. O sintagma adverbial funciona na expressão de uma série de circunstâncias referentes à ação verbal, como o local, o tempo, o modo, o meio, a intensidade, entre outros de menor frequência. Devido a seu caráter marginal, né, em relação ao sintagma verbal, que funciona como um elemento periférico, atribuidor de circunstâncias do sintagma verbal, o lugar canônico do sintagma adverbial na frase é na parte final, após o núcleo do sintagma verbal e seus complementos. Então, a gente pega aqui um exemplo, a frase 3, né? João seguiu Pedro na rua, e a gente pode, então, por um processo de expansão de sentido e de forma, ampliá-lo para a frase 15. João seguiu Pedro na rua atentamente ontem, que é com a posição de uma série de sintagmas adverbiais que vão concorrer para a expressão de variados sentidos de ação verbal. Então, nós temos a frase padrão ali, né, eles nos deram, João seguiu Pedro na rua. E a gente faz uma expansão. João seguiu Pedro na rua atentamente ontem. Então, perceba que eu coloco aqui o modo que o João estava e quando, ontem. Tá? Então, eu tenho aqui um sintagma adverbial de modo e um sintagma adverbial de tempo. Porém, tudo isso aqui, na rua, atentamente ontem, vira um sintagma adverbial único, específico. Ok? Bom, quando a gente enfatiza o conteúdo expresso pelo sintagma adverbial em uma frase, ele passa, então, a ocupar uma posição inicial ou intermediária. Então, quando eu quero enfatizar o local, a data, o modo, eu vou deslocar esse sintagma adverbial. Então, eu posso trazê-lo para frente, eu posso trazê-lo para o meio da frase, mas lembrando que eu vou utilizar ali as vírgulas para indicar isso. Ok? Então, vejamos, ó, atentamente, vírgula. João seguiu Pedro na rua ontem. E eu ainda poderia dizer, atentamente, vírgula. João, vírgula, ontem, vírgula, seguiu Pedro na rua ontem. Seguiu Pedro na rua. Como eu posso dizer ontem, vírgula, João seguiu Pedro na rua atentamente. E eu poderia dizer também ontem, vírgula, João atentamente seguiu Pedro na rua. Posso fazer esse malabarismo aqui de deslocamento. Tá? Então, o que motiva a ordem dos sintagmas é o tipo de destaque que se faz ou não das circunstâncias expressas. Então, eu quero dizer, se eu quero indicar o modo, que eu quero chamar mais atenção para o modo, eu vou trazer o modo para frente. Se eu quero indicar, chamar mais atenção, enfatizar o tempo, eu vou trazer esse sintagma para frente. Ok? E, então, vamos falar sobre o sintagma preposicional para podermos encerrar essa aula de hoje. Também chamado de sintagma preposicionado,
tá? Esse tipo de unidade é constituído a partir de dois arranjos distintos. Seria a preposição mais um sintagma nominal ou a preposição mais um sintagma adverbial. Tal como o sintagma adjetivo e o sintagma adverbial, o sintagma preposicional ele ocupa uma posição hierárquica inferior em relação ao sintagma nominal e ao sintagma verbal, uma vez que ele funciona como determinante ou subordinado dessas unidades maiores. Ao lado do núcleo do sintagma nominal e do núcleo do sintagma verbal, o sintagma preposicional pode constituir um complemento ou um adendo a esse núcleo. Na função de adendo, né, o sintagma preposicional cumpre um papel atributivo, atuando como um adjetivo ou circunstancial. Como são diversas as preposições e a sua frequência é grande, tá? Os sintagmas preposicionais constituem um tipo de unidade muito usado na sintaxe do português, ok? Na frase 1, de grão em grão, a galinha enche o papo, a unidade inicial de grão em grão é um sintagma preposicional de valor adverbial. Olha só, ele é um sintagma preposicional de valor adverbial. Tá? Em 3 e 4, né, João seguiu a Pedro, Pedro seguiu João, na rua, o sintagma preposicional na rua também atua como uma função adverbial. Tá? No interior do predicado, o sintagma preposicional tende a complementar determinados verbos, como, por exemplo, o verbo gostar, né? Quem gosta, gosta de. Eu gosto de chocolate, eu gosto de dinheiro, eu gosto de filme de terror, eu gosto de estudar, eu gosto de dormir. E o verbo precisar. Quem precisa, precisa de. Preciso de dinheiro, preciso de férias, preciso de descanso, preciso de aumento, ok? Que requerem ali a posição de unidade do tipo que eu acabei de dizer, chocolate, de alguma coisa, de, tá? Assim, o sintagma preposicional pode atuar como um adjunto adverbial, tá? Como de grão em grão, ou na rua, ou como um complemento verbal, como de chocolate, de férias, de dinheiro, de trabalho, etc. Tá? O sintagma preposicional é um tipo de formação iniciada por preposição, podendo cumprir funções distintas na oração. Por causa dessa possibilidade, o sintagma preposicional pode também funcionar como um sintagma adverbial, tal como de grão em grão e na rua, nesses casos, além de sintagma preposicional, pois se iniciam por preposição. Essas expressões são também sintagmas adverbiais, pois se referem às circunstâncias de modo e lugar, respectivamente. Então, você pode dizer que ele é um sintagma preposicional com função de advérbio, sintagma preposicional com função de adjetivo, sintagma preposicional com função de complemento, por exemplo, ok? Então, encerramos aqui esse conteúdo, é a nossa primeira aula aqui da disciplina de Português 2, eu espero que vocês tenham entendido. Clica aí no gostei, chama mais gente para o nosso canal, um beijo e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Até mais. Tchau.